da dinâmica social. Essas para mim são a estrutura, a instituição, o espaço e as pessoas, o indivíduo, os homens e mulheres que participam da instituição e da estrutura. Esse filme especificamente, ele parte para uma imersão de contato na estrutura, na instituição e nas pessoas, buscando compreender como se dá a dinâmica de permeabilidade entre elas e entre mim, como documentarista, e sujeito histórico implicado naquela ação, reconhecendo quem eu sou, minha condição de classe, minha condição de gênero, minha condição de cor. Acho que o filme é muito consciente de tudo isso. Posto isso, tentando observar essa dinâmica que se instala entre essas três categorias, eu te diria o seguinte: existe no filme uma dimensão alegórica que está presente na última cena, que vem se construindo ao longo do filme, que para mim é um espaço de posicionamento político frente à estrutura. Eu entendo o problema social a partir desse lugar também. Enquanto sujeitos, somos todos responsáveis por nossos atos, por aquilo que fazemos, e enquanto sujeitos históricos estamos construindo a sociedade. E estamos também respondendo a determinações que vêm de dinâmicas da instituição e da estrutura. Então, aquela alegoria que está na cena final do filme, o que ela propõe? Existe um grupo de pessoas, que são manifestantes, que vão tocar fogo numa bandeira do Brasil. Antes de tocar fogo na bandeira do Brasil, eles recortam o centro dessa bandeira, que é o escudo do azul celeste. E depois eles tocam fogo. Para mim, o gesto de tocar fogo é um gesto de transformação. É um manifesto de dizer que esse país, tal como ele existe, precisa ser transformado. Precisamos enterrar muitas coisas desse país para que ele se transforme. Então, esses manifestantes tocam fogo nessa bandeira. Logo em seguida, é uma montagem paralela com a tropa de choque. E a tropa de choque começa a evocar palavras de ordem, de ataque. Como se, enquanto representantes do Estado, eles tivessem a missão de defender aquela bandeira que está sendo tocada a fogo, está sendo incendiada. O gesto subversivo de tocar fogo naquela bandeira, o gesto de transformação, precisa ser contido. Então a tropa de choque, na montagem paralela, vai atuar para impedir aquela situação. Acontece que surge em cena um grupo de pessoas empunhando o escudo azul que foi retirado da bandeira. E, na cena anterior, eu digo que existe uma lei que proíbe o militar de atacar um símbolo da pátria. Se você ou eu atacarmos o símbolo da pátria, isso é uma contravenção. A gente vai pagar uma multa, serviço comunitário, cesta básica, o Estado vai punir a gente de uma forma. Os militares, se eles atacam esse símbolo, por estarem regidos pelo Código Penal Militar, aquilo é crime, eles podem ser punidos com até 2 anos de cadeia. Então, quando a gente toca fogo na bandeira e um grupo de manifestantes vem proteger aquele ato de rebeldia, de subversão, de transformação, ele instala ali uma situação que, para mim, na minha compreensão da estrutura, é o paradoxo que vive a polícia militar no Brasil hoje, ou o Estado brasileiro, se quisermos. Qual é esse paradoxo? Aquele policial que está ali, para proteger a bandeira que ele jurou defender, precisa também atacar aquele escudo que ele também jurou defender. Então ele entra numa contradição e num paradoxo que, para mim, é o meu espaço de posicionamento político no que diz respeito à compreensão
de como essa estrutura do Estado brasileiro atua. O Estado brasileiro, que deveria assegurar direitos para a população, não consegue assegurar esses direitos. E ao não conseguir assegurar esses direitos, ele passa a reprimir a população que não está coberta por esses direitos que ele deveria assegurar. O gesto do filme, Juliano, para mim, e a gente pode discutir os erros dele todos, parte do princípio de que, compreendida a estrutura, existe um contato interpessoal com pessoas que estão atuando dentro da instituição, que a gente quer compreender um pouco mais também, para poder resistir a ela, e que são também reflexos dessa estrutura. Quando eu me disponho a entrar na polícia e ter contato com os policiais e as policiais que estão lá, eu tenho que refletir sobre essa dinâmica que envolve essas três instâncias. E eu tinha, pessoalmente, uma clareza de que eu não poderia impor uma verdade pessoal minha àquelas pessoas. E que, observada as categorias da minha existência enquanto sujeito e as delas também, haveria ali um jogo em que a gente poderia vivenciar uma experiência que pudesse provocar deslocamentos. Então, eu não me via em nenhum momento podendo chegar. Eu entendo o principal problema da polícia do Brasil hoje, que é o genocídio da juventude negra. Eu entendo isso como um problema estrutural. Mas eu não poderia chegar na polícia, para os policiais e as policiais, e colocar isso nesses termos, e chamar alguém de racista. Eu preciso entender a dinâmica social que está posta, envolvendo a instituição e a estrutura e as pessoas, para que a gente possa pensar uma possibilidade de transformação. Eu acho que o filme, quando faz isso, assume uma série de riscos. E também se desalinha um pouco de uma tradição do documentário de esquerda explicitamente combativo, mas o filme tenta, através desse gesto, realizar um ensaio de luta social também. É um pouco isso, em princípio. Hilda? Já sou eu? Desculpa, Maria. Só para complementar uma coisa com relação ao que você falou da cena final e dessa dimensão alegórica que está proposta no filme. Eu acho que ela existe em duas instâncias. No primeiro momento, eu falei aqui de uma espécie de proteção que o escudo oferece àquelas pessoas que estão ali no esforço de resistência. Mas eu também digo no filme, num determinado momento, que os escudos azuis podem ser espelhos. E eu acho que é essa dupla faceta do filme, é aí que reside esse risco de construção que eu estou buscando entender um pouco mais. Até que ponto esse gesto pode fazer com que os policiais e as policiais que estão ali se desloquem de um certo lugar onde a doutrinação da instituição atua, para perceber a realidade de uma forma que seja mais parecida com a minha. Rosário, por favor. Então, Maria do Rosário Caetano, da Revista de Cinema. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para o Torre. Em que momento você, Nádia, decidiu que seria um documentário de animação, né? Que você ouviria depoimentos, testemunhos, mas que tudo seria construído com a técnica da animação, né? O
trabalho da animação, o roteiro, o afeto que o filme passa. Eu tive uma surpresa, aquela sequência que eles contam que roubavam leite. Eu conheço bastante a história do Virgílio, porque eu acompanhei toda a polêmica que é esse companheiro, né? O personagem que o Matheus Nastergalli interpretou. Li o livro da Helena Salem, li o magnífico artigo do Franklin Martins, o do Hélio Gaspar e tal. E o seu filme ainda conseguiu me trazer muitas novidades, principalmente no plano do afeto. Então, eu saí, assim, eu fui uma das pessoas que aplaudiu. Acho que não é função de debate dizer que aplaudiu, mas o filme calou fundo na minha alma e eu fiquei muito comovida. Então, a pergunta objetiva é só a opção pelo documentário ficção. E para o Marcelo, quando o seu filme começou, Marcelo, as duas primeiras sequências, principalmente o embate do Estelita, e quando você dá voz ao manifestante que sofre os 3 jatos d'água, água de gás lacrimogêneo, tem a sensação da cegueira e da asfixia e tal, e é depois a sequência que você resolve magistralmente do embate entre os verde-amarelos e os vermelhos ali, visualmente, tal e tal. Até ali eu fui com o filme. Falei, tá, vai ser um embate com o inimigo. Baixou um comoli ali e vai. Depois, na segunda parte, eu fiquei totalmente incomodada no mau sentido com o filme. Porque eu entendo que a sua proposta era mostrar a instituição, essa estrutura, essa polícia militar, essa tropa de choque, que são capitães do mato super equipados. Você mostra isso claramente no começo, com aquela primeira mala de